Ele ergueu o copo de uísque, olhou ao redor e disse a frase que congelou o salão. Posso comprar qualquer mulher deste lugar. As risadas falsas preencheram o ar, como se todos concordassem. Mas ninguém imaginava que aquela noite não terminaria como ele esperava. Porque ela estava lá. Uma simples garçonete sem joias, sem poder, mas com algo que nenhum dinheiro compra. Coragem. E quando caminhou até a mesa, encarou o homem mais arrogante da sala e abriu a boca. Tudo mudou. Quer saber o que ela disse para calar o bilionário diante de todos? E por que essa frase mexeu tanto com ele a ponto de virar sua vida do avesso? Então se prepare, porque essa história vai te prender até o último segundo. O mais antes, já se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube, e essa, eu garanto, vai mexer com você. Laura ouviu as palavras enquanto equilibrava uma bandeja com taças de espumante. Era apenas mais um evento luxuoso, no qual trabalhava como garçonete para pagar as contas e manter vivo o pequeno abrigo onde cuidava de idosos. Ela não queria ouvir, não queria se importar, mas algo naquela frase lhe atravessou como uma lâmina. Posso comprar qualquer mulher. Era mais do que arrogância. Era uma declaração de guerra à dignidade feminina. E naquele instante, Laura decidiu que não ficaria calada. Ela caminhou até a mesa onde Henrico estava rodeado por empresários e mulheres que riam alto demais. Riam como quem tenta comprar atenção com gargalhadas falsas. Quando deixou a taça diante dele, seus olhos encontraram os dele. Eram escuros, intensos, do tipo que analisam e julgam em silêncio. Mas Laura não desviou. Deixou que o silêncio entre eles falasse por um segundo e então respondeu com a voz firme, baixa o suficiente para que apenas ele ouvisse. Então você é mais pobre do que eu imaginava. Henrico arqueou a sobrancelha, surpreso. Por um instante, pensou ter ouvido errado. Pobre? Ele, dono de impérios, herdeiro de uma fortuna que sustentava famílias inteiras? Ele riu, mas não havia humor em sua risada. Era um riso curto, frio, como uma lâmina afiada. Como é que é? Perguntou, girando o copo nas mãos, mantendo o olhar fixo nela. Laura não recuou. Sentiu a respiração acelerar, mas não demonstrou. Trabalhar naquela festa não era um luxo, era necessidade. Cada centavo contava. Mas por algum motivo ela não suportava a ideia de ser mais uma sombra naquela cena opulenta. E disse com cada palavra marcada por uma dignidade que nem ela sabia que possuía. Quando alguém acredita que pode comprar qualquer pessoa, é porque já perdeu tudo o que não tem preço. Os olhos dele se estreitaram, e por um instante Laura pensou que seria demitida. Ou pior, humilhada ali diante de todos, mas Henrico apenas a encarou, como quem vê algo que não esperava encontrar, como quem encontra uma peça rara em meio a um baú de coisas previsíveis. Uma mulher que ousava desafiá-lo e que não parecia ter medo das consequências. Ela se afastou sem esperar resposta. Caminhou entre as mesas, sentindo o peso do olhar dele cravado em suas costas. Não olhou para trás. Não precisava. Sabia que tinha despertado algo naquele homem. Talvez raiva, talvez curiosidade. E no fundo, isso a assustava mais do que queria admitir. Henrico Vasconcelos não era um homem acostumado à resistência. As pessoas não diziam não para ele, pelo menos não sem pagar caro por isso. O mundo lhe ensinara que poder e dinheiro compravam portas abertas, sorrisos largos e corpos dispostos. Então, por que aquela garçonete ousara enfrentá-lo? E por que ele ainda ouvia a frase dela, repetindo em sua mente, como uma música irritante que não consegue calar? Ele passou o resto da noite observando-a à distância. O jeito como se movia era diferente. Havia algo na forma como Laura segurava a bandeja. Não como uma serva, mas como alguém que carrega um propósito maior. E havia nos olhos dela uma força estranha, como quem conhece a dor, mas se recusa a se curvar a ela. Quando a festa terminou, Henrico se aproximou. Não sabia exatamente o que diria,
mas tinha certeza de uma coisa: não deixaria aquela mulher sair sem saber quem ela era. E por quê? Qual é o seu nome? Perguntou com a voz grave, parando à frente dela. Laura ergueu os olhos devagar, como quem já esperava por isso. Não demonstrou surpresa nem encantamento, apenas firmeza. O suficiente para você lembrar que nem tudo tem preço, respondeu, entregando-lhe a última taça recolhida da mesa. Depois, virou as costas e desapareceu pela porta dos fundos. Ele ficou parado, sentindo algo estranho. Uma mistura de raiva e fascínio. Raiva porque nunca fora ignorado. Fascínio porque pela primeira vez alguém parecia inatingível para ele. E isso o desarmava. Do lado de fora, a noite estava fria. Laura caminhava com passos rápidos, abraçando o próprio casaco surrado. Não queria pensar nele, mas a imagem daquele homem, arrogante, bonito, perigoso, grudara em sua mente como uma sombra que se recusa a partir. E, no fundo, um pensamento a fez estremecer. Quando alguém como Henrico Vasconcelos decide algo, nada o impede. Na manhã seguinte, ele estava sentado em sua cobertura com vista para a cidade. Mas sua mente não estava nos números, nem nas reuniões. Estava nela. Nos olhos desafiadores, na frase que ele não conseguia esquecer. E foi ali que tomou a decisão. Iria encontrá-la, não para comprar como fizera tantas vezes, mas para entender por que, pela primeira vez, o dinheiro parecia inútil diante de alguém. E talvez, só talvez, para descobrir que tipo de mulher tem coragem de chamar o homem mais poderoso da sala de pobre. Ele sorriu sozinho, um sorriso que não revelava alegria, mas algo mais perigoso: obsessão. Vamos ver até onde você consegue resistir, Laura. O sol mal tinha surgido quando Laura acordou com a sensação incômoda de que algo estava errado. Não era medo, mas uma inquietação que se enraizava no peito, como se a noite anterior tivesse deixado marcas invisíveis. Tentou afastar a lembrança da festa, da frase arrogante que escorregou dos lábios de Henrico, e principalmente daquele olhar que parecia atravessá-la. Na pequena cozinha do apartamento simples, preparou o café com movimentos automáticos. Enquanto mexia o açúcar na caneca lascada, olhou para a lista de compras pregada na geladeira. Era quase uma coleção de urgências: arroz, leite, remédios para o abrigo. Cada item tinha um peso maior do que seu bolso podia suportar. Respirou fundo, pegou a bolsa surrada e seguiu para mais um dia que prometia ser longo. Do outro lado da cidade, Henrico também despertava. Não porque queria, mas porque não conseguia dormir desde que aquela mulher atravessara sua noite e desafiara suas certezas. A lembrança do olhar firme, das palavras cortantes, o perseguia. Ele tinha enfrentado rivais de negócios, derrubado empresas, conquistado impérios, mas nunca um par de olhos que não se curvava diante de seu poder. Enquanto tomava o primeiro gole do café, decidiu que não deixaria aquilo passar. Procuraria saber quem era Laura. Não por capricho, ao menos era isso que tentava acreditar, mas porque algo nele exigia respostas. E quando Henrico Vasconcelos queria algo, conseguia. Ligou para o assistente pessoal. Quero informações sobre a garçonete que trabalhou no evento de ontem. Nome, endereço, tudo. A voz soava fria, mas por dentro um desconforto o corroía. Não sabia explicar por que precisava conhecê-la, mas já estava envolvido no jogo. Horas depois, um envelope repousava sobre sua mesa. Ele o abriu com calma, mas cada palavra impressa ali incendiava sua curiosidade. Laura Mendes, 27 anos, trabalha em eventos para complementar a renda. Atua em um projeto social, abrigo para idosos em situação de abandono. Ele releu aquele trecho. Abrigo para idosos. Não combinava com a arrogância que esperava encontrar após a ousadia dela. Fechou os olhos por um instante, tentando processar. Laura não apenas recusara sua soberba. Vivia por algo que não rendia lucro algum. Aquilo mexia com ele de uma forma estranha, quase incômoda. Pegou as chaves do carro sem pensar. A curiosidade já não era apenas curiosidade. Era uma urgência que queimava como febre.
O abrigo ficava em um bairro distante, rodeado por ruas estreitas e casas antigas que pareciam resistir ao tempo. Henrico reduziu a velocidade quando viu a fachada simples pintada de azul claro com um letreiro torto que dizia Lar Esperança. Observou por um instante antes de estacionar. Tudo ali parecia pequeno, frágil e ainda assim pulsava vida. Crianças corriam pelo quintal improvisado, senhoras sentadas em cadeiras de plástico sorriam sob o sol fraco. E então a viu. Laura, de calça jeans surrada e camiseta branca, ajoelhada ao lado de uma senhora de cabelos brancos, ajeitando uma manta sobre seus ombros. O sorriso que ela oferecia àquela mulher era algo que Henrico não estava preparado para ver. Não havia nada de interesse, nada de cálculo, apenas entrega. Era puro. Por um segundo pensou em dar a volta e ir embora. Aquela cena mexia com algo nele que preferia manter enterrado. Mas antes que pudesse recuar, Laura levantou os olhos e o viu. Seu corpo ficou rígido, como se o ar tivesse mudado de peso. Ele estava ali, parado, com aquele porte impossível de ignorar, a elegância que destoava do cenário humilde. O coração dela disparou, não pelo charme óbvio, mas pelo incômodo de saber que o homem que desprezava tudo o que ela acreditava estava pisando em seu mundo. Laura caminhou até ele, passos firmes, mas cada músculo denunciando tensão. — O que você está fazendo aqui? Perguntou sem rodeios. Henrico a encarou, permitindo que um meio sorriso surgisse nos lábios. Digamos que quis ver com meus próprios olhos o lugar pelo qual você troca noites de festas luxuosas. Ela cruzou os braços, protegendo-se como podia. E agora que viu, satisfeito, pode voltar para seu carro de luxo e para suas frases baratas. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância. Você é sempre assim com todos que tentam ajudar? Laura soltou uma risada breve, sem humor. Ajudar? Está aqui por caridade ou para tentar comprar a única coisa que seu dinheiro não compra? As palavras dela atingiram Henrico como um soco invisível. Não porque eram ofensivas, mas porque ele não tinha resposta imediata. Pela primeira vez, alguém via através dele, e dizia isso sem medo. Talvez eu queira entender, murmurou, a voz mais baixa, carregada de algo que nem ele sabia nomear. Por um instante, os olhos dela suavizaram, mas a armadura voltou rápido. Não há nada para entender. Eu vivo para algo que não cabe na sua lógica. Antes que ele pudesse responder, uma das idosas se aproximou chamando por Laura. Ela se virou para atendê-la, deixando Henrico ali, parado, engolindo um orgulho ferido que doía mais do que qualquer derrota nos negócios. No caminho de volta, o silêncio dentro do carro era sufocante. Ele segurava o volante com força, os pensamentos embaralhados. Nunca se sentira tão pequeno. Laura não era uma mulher difícil. Era impossível, ao menos pelos métodos que sempre usou. E isso, em vez de fazê-lo desistir, acendeu nele algo ainda mais perigoso, a vontade de quebrar todas as próprias regras. Enquanto isso, Laura tentava retomar a rotina no abrigo, mas a imagem dele, parado à entrada com aquele olhar intenso, não saía da mente. Sentia-se furiosa por ele ter aparecido, por ter invadido aquele espaço que era seu refúgio. Mas no fundo, algo mais a perturbava. A sensação de que por trás da arrogância havia um homem que começava a se despedaçar por dentro. 2 dias se passaram, e Henrico não conseguiu afastá-la da cabeça. Reuniões importantes pareciam ruídos distantes. Tudo que importava era a lembrança da frase que ela dissera. Você pode comprar o mundo, mas não pode comprar caráter. Aquilo corroía seu ego, mas também acendia uma centelha que nunca sentira. Desejo misturado com admiração. Decidiu tentar de outro modo. Pegou o telefone e ligou para o coordenador do projeto social. Em poucos minutos, estava acertando uma doação generosa, mas não para impressioná-la. Pelo menos era isso que dizia a si mesmo. E sim, porque queria se aproximar. No dia seguinte, voltou ao abrigo. Desta vez, trazendo caixas de mantimentos, remédios e roupas.
Ao vê-lo descer do carro carregando as caixas, Laura sentiu uma mistura de surpresa e raiva. Aproximou-se, os olhos faiscando. Está tentando comprar a minha gratidão agora? Disparou, cruzando os braços. Ele pousou a caixa no chão e a olhou com calma. Se fosse isso que eu quisesse, teria assinado um cheque e mandado alguém entregar. Estou aqui porque... Hesitou, e pela primeira vez sua voz perdeu a segurança habitual. Porque quero fazer parte disso. Laura abriu a boca para responder, mas nada saiu. Por um instante, acreditou nele. E isso a deixou ainda mais assustada. Virou-se sem dizer nada, sentindo as pernas fracas. Henrico observou enquanto ela se afastava, e algo dentro dele se consolidou. Não estava tentando vencê-la. Estava tentando se encontrar através dela. Mais tarde, quando as crianças já dormiam e as luzes do abrigo estavam apagadas, Laura caminhou até a varanda buscando um pouco de ar. A noite estava fresca e as estrelas, tímidas. Ela se apoiou no corrimão, tentando entender o turbilhão que Henrico provocava nela. Orgulho dizia para mantê-lo longe, mas o coração começava a sussurrar algo perigoso. Do outro lado da cidade, ele encarava a cidade iluminada pela janela da cobertura. Sabia que estava atravessando linhas que jurou nunca cruzar, mas pela primeira vez não se importava, porque estranhamente, pela primeira vez, sentia-se vivo. O dia amanheceu nublado, como se até o céu sentisse a tensão que começava a se formar entre Laura e Henrico. No abrigo, o cheiro de café recém-passado se misturava ao som das conversas baixas das senhoras que esperavam pela fisioterapia. Laura organizava as caixas que Henrico havia levado na última visita, ainda tentando digerir a ousadia dele em aparecer com tudo aquilo. Ela não era ingênua. Sabia que homens como ele não davam um passo sem ter algo em mente, e mesmo assim havia algo diferente em Henrico. Não era apenas arrogância, havia algo escondido por trás daqueles olhos escuros, algo que ela não conseguia decifrar e que, de alguma forma, a atraía mais do que gostaria. Sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento. Precisava manter os pés no chão. Ele pertencia a um mundo tão distante do dela que era quase outro planeta. E, se havia algo que aprendera com a vida, era que pessoas assim sempre levam algo embora, mesmo quando dizem querer ajudar. Mas do outro lado da cidade, Henrico estava pronto para provar a si mesmo que Laura estava errada sobre ele. Agendei apenas 2 reuniões pela manhã. O resto do dia está livre, Sr. Vasconcelos. A voz do assistente soou no viva voz enquanto Henrico ajustava a gravata diante do espelho. Cancele a segunda. Ele respondeu, sem tirar os olhos do reflexo. Hoje tenho algo mais importante para fazer. Mais importante do que um contrato de 150 milhões? O assistente arriscou, surpreso. Um meio sorriso curvou os lábios de Henrico. Mais importante do que qualquer número. Desligou antes que o homem fizesse mais perguntas. Pegou as chaves e desceu para a garagem. O motor do carro importado rugiu, mas naquela manhã o som que o movia estava dentro dele. A voz de Laura dizendo que ele era pobre, pobre de tudo que não se compra. Dirigiu até o abrigo sem pressa, observando a cidade passar como um cenário distante. Quando parou diante do portão azul, respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo do nervosismo. Laura estava no jardim quando ouviu o som inconfundível do motor potente. Não precisava olhar para saber quem era. Os ombros ficaram tensos, e a vontade de fugir foi imediata. Mas não fugiu. Não podia dar a ele a satisfação de parecer abalada. Henrico desceu do carro com a mesma presença que dominava qualquer ambiente, mas desta vez algo nele estava diferente. A gravata fora substituída por uma camisa branca simples, com as mangas dobradas até o antebraço, revelando um relógio discreto e pulsos fortes. Ele caminhou até ela com passos firmes, os olhos fixos, como quem tinha um objetivo claro. Bom dia, Laura. A voz dele soou calma, mas carregada de algo que ela não soube nomear. Veio trazer mais doações? Perguntou, mantendo o tom frio. Não.
Ele parou diante dela, tão perto que ela sentiu o perfume amadeirado que escapava da pele dele. Vim trabalhar. Ela arqueou as sobrancelhas surpresa. Trabalhar? Aqui? Isso mesmo. Um sorriso lento surgiu nos lábios dele. Me dá uma tarefa. Qualquer uma. Laura soltou uma risada breve, sem humor. Não é assim que funciona. Então me ensine como funciona. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância. A não ser que tenha medo. Aquela provocação atingiu algo dentro dela, mas Laura não recuou. O olhar firme encontrou o dele. Medo? Eu não tenho medo de homens que se acham donos do mundo. Virou-se e apontou para um monte de caixas. Já que insiste, pode começar carregando aquelas para o depósito. Henrico olhou para as caixas, depois para ela e sorriu. Pela primeira vez em anos, estava sendo tratado como um homem comum. E, estranhamente, isso não feriu seu orgulho. Pelo contrário, sentiu-se vivo. As horas seguintes foram um espetáculo silencioso que Laura jamais imaginou presenciar. Henrico Vasconcelos, o bilionário que ditava ordens em salas de vidro, carregando caixas pesadas, montando prateleiras e até ajudando a pintar uma parede descascada. A camisa branca, antes impecável, agora tinha manchas de tinta e o cabelo perfeito estava levemente desalinhado. Mas nada disso diminuía a aura magnética dele. Talvez até aumentasse. Laura tentou não reparar, tentou se concentrar no trabalho, mas seus olhos teimavam em segui-lo. E quando ele pegava uma caixa maior, sem esforço aparente, os músculos do braço esticando sob o tecido, algo dentro dela reagia de um jeito que não queria admitir. Por outro lado, Henrico também lutava contra impulsos novos. Cada vez que passava por ela, sentia o perfume leve misturado ao cheiro de sabão. Simples, real, tão diferente das fragrâncias caras das mulheres que costumava ter ao lado. E aquela diferença era exatamente o que o prendia. Em um momento, enquanto ele ajeitava uma prateleira alta, Laura segurava as caixas menores para organizar. De repente, uma escada velha cedeu sob o peso dele, e tudo aconteceu rápido. Henrico perdeu o equilíbrio e Laura correu para segurar a estrutura. Ele caiu parcialmente sobre ela, as mãos dela agarrando seus braços numa tentativa desesperada de evitar que ambos fossem ao chão. Por um segundo, o mundo parou. O corpo dele estava tão próximo que Laura podia sentir o calor da pele, o cheiro do perfume misturado ao suor leve. O coração disparou e os olhos dela encontraram os dele, tão perto que bastaria um movimento mínimo para os lábios se tocarem. Está bem? A voz dele saiu baixa, rouca, carregada de algo que não era apenas preocupação. Laura engoliu seco, afastando-se rápido. Cuidado com a escada. Tentou soar firme, mas a voz vacilou. Henrico sorriu de leve, percebendo a reação dela. Não disse nada, mas por dentro comemorava. Havia algo entre eles agora, algo que não existia antes daquele toque breve e perigoso. Mais tarde, depois que ele foi embora, Laura ficou sozinha na varanda do abrigo, olhando para as luzes da cidade ao longe. Tentava convencer a si mesma de que aquilo não significava nada, que Henrico era apenas um homem entediado buscando distração. Mas o coração desmentia cada argumento. Sentia algo crescer dentro dela, algo que a assustava, porque não podia controlar, e ela tinha razão para temer. Na cobertura, Henrico tirava a camisa manchada de tinta, jogando-a no sofá com um riso breve. Nunca pensou que passaria uma tarde carregando caixas, mas a lembrança do olhar dela, quando ele quase caiu, valera cada segundo. Havia algo naquele olhar que o prendia mais do que qualquer promessa, algo que dinheiro nenhum podia comprar. Ele pegou o celular, abriu uma agenda vazia e escreveu apenas uma frase. Amanhã, às 14h, abrigo. Mas, no fundo, sabia que não se tratava de um compromisso. Era um vício nascendo, um jogo silencioso que ele não podia perder. 2 dias depois, Henrico voltou. Não anunciou a visita, apenas apareceu.
Desta vez com uma camisa cinza simples e um sorriso que parecia saber demais. Laura sentiu o estômago revirar quando o viu entrando pelo portão, cumprimentando as idosas com uma naturalidade que quase soava ensaiada. Mas não era. Ele estava mudando, e ela percebia. Não sabia que bilionários tinham tanto tempo livre. A frase dela veio carregada de ironia, mas por trás havia algo que soava como preocupação. Quando se encontra algo que vale a pena, tempo deixa de ser problema. Ele disse isso olhando direto nos olhos dela, sem piscar. Laura sentiu o rosto aquecer, mas desviou rápido. Se está aqui, pode ajudar com a reforma da cozinha. O que você mandar, eu faço. E aquela frase, dita com um tom quase devoto, fez algo dentro dela tremer. Enquanto ele trabalhava ao lado dela, ajustando armários e lavando azulejos, as mãos se tocaram por acidente. Foi rápido, mas suficiente para acender uma centelha perigosa. Ambos pararam por um instante, os olhares presos como se o mundo tivesse desaparecido. Era nesse silêncio carregado que algo nascia, algo que nenhum dos dois estava preparado para lidar. A chuva começou tímida, como se apenas avisasse que algo maior estava por vir. As primeiras gotas riscavam o vidro da janela do abrigo quando Laura percebeu que a tarde estava caindo depressa demais. Ela ainda precisava levar uma caixa de remédios para a farmácia comunitária, mas não queria deixar as idosas sozinhas por muito tempo. Pegou o casaco leve e verificou o relógio de pulso. Estava atrasada. Respirou fundo e saiu, ignorando o céu, que já se tornava um manto cinzento sobre a cidade. Enquanto isso, Henrico deixava uma reunião às pressas quando viu a notificação no celular. Uma tempestade severa se aproximava. O alerta meteorológico não lhe causou preocupação. Até que, sem querer, lembrou-se de Laura. Ela sempre ia sozinha resolver coisas para o abrigo, em horários impossíveis, com uma teimosia que o irritava e fascinava ao mesmo tempo. Ele tentou se concentrar no trânsito, mas a inquietação aumentou quando os primeiros pingos se transformaram em uma cortina densa. Relâmpagos cortavam o céu e os motores dos carros rugiam em meio ao caos. Henrico tomou a decisão antes de terminar o pensamento. Girou o volante e seguiu para a rota que levava ao bairro onde ela estaria. Laura corria pela calçada, abraçando a caixa contra o peito, quando a ventania arrancou seu guarda-chuva e o jogou longe. Praticamente cegada pela chuva, ela tentou seguir mesmo assim, os cabelos grudados no rosto, a roupa encharcada e pesada. De repente, um carro preto parou bruscamente ao lado dela. O vidro baixou, revelando o rosto que ela menos esperava ver naquele momento. Entra. Agora, a voz dele atravessou o barulho da chuva como um comando impossível de ignorar. Não preciso da sua ajuda. Laura respondeu, tentando parecer firme, mas seus dentes já batiam de frio. Pare de teimosia, Laura. Ele saiu do carro sem se importar com a água que escorria pela camisa e abriu a porta do passageiro. Vai ficar doente. Ela hesitou por um segundo, o corpo tremendo antes de ceder. Entrou, sentindo o calor repentino do interior do carro. Quando Henrico fechou a porta, o som da tempestade pareceu distante, mas o silêncio entre eles pesava mais do que o ruído lá fora. Ele a olhou de relance, as roupas grudadas na pele, as gotas deslizando pelo rosto, e sentiu algo no peito que não conseguia explicar. Apertou o volante e arrancou. Para onde? Perguntou, tentando soar casual. De volta para o abrigo. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Esquece. As ruas estão alagando. Ele fez uma curva rápida. Você vai para um lugar seguro. Eu não posso, começou, mas ele a interrompeu. Pode sim. E vai. A estrada até a casa de campo dele parecia interminável, mas para Laura tudo aconteceu rápido demais. Quando percebeu, estavam diante de um portão imponente que se abriu automaticamente. O carro avançou por uma alameda cercada de árvores retorcidas, cujos galhos dançavam sob a fúria do vento.
A casa surgiu imensa, com luzes quentes filtrando-se pelas janelas. Henrico estacionou, contornou o carro e abriu a porta para ela. Laura hesitou antes de descer. Sentia-se deslocada, como se estivesse cruzando uma fronteira invisível para um território perigoso. E não era apenas por causa da tempestade. Assim que entrou, o contraste quase a cegou. O calor das lareiras, o brilho discreto dos lustres, o cheiro amadeirado misturado a algo que era puro Henrico. Ele pegou uma toalha grande e a estendeu para ela. Seque-se antes que fique resfriada. Laura pegou a toalha sem olhar diretamente para ele. As mãos se tocaram por um instante e um arrepio correu pela espinha dela. Obrigada, murmurou, apertando a toalha contra o corpo. Ele indicou a escada. O quarto de hóspedes fica no segundo andar. Tem um banheiro. Pode tomar um banho quente e trocar de roupa. Não preciso... Começou, mas ele a cortou, firme. Precisa sim. Não estou pedindo. Estou cuidando. As palavras, ditas com aquela voz grave, soaram diferentes. Não havia arrogância, apenas uma preocupação genuína que desarmou parte da resistência dela. O banho foi rápido, mas necessário. Quando a água quente caiu sobre sua pele fria, Laura fechou os olhos e deixou escapar um suspiro. Não sabia se era alívio ou medo do que viria depois. Usou uma camiseta grande que encontrou dobrada no armário, provavelmente dele, e respirou fundo antes de descer. Henrico estava na sala, perto da lareira, com as mangas da camisa dobradas e um copo de vinho na mão. Quando a viu, algo mudou em seu semblante. Laura parecia outra, envolta na roupa masculina, os cabelos ainda úmidos caindo sobre os ombros. Ele desviou o olhar por um instante, como quem tenta recuperar o controle, e estendeu um copo para ela. Vinho? Vai aquecer. Prefiro chá, respondeu, sentando-se na poltrona oposta. Ele riu, um som baixo, quase íntimo. Claro que prefere. Vou providenciar. Enquanto ele preparava a bebida, Laura observava a sala ampla, cheia de detalhes que denunciavam um homem acostumado ao luxo, mas com algo sóbrio, quase melancólico. Uma estante repleta de livros bem organizados chamou sua atenção. Tocou um deles com a ponta dos dedos, surpresa por encontrar títulos que jamais imaginaria nas mãos de alguém como Henrico. Não imaginei que lia poesia, comentou quando ele voltou com a xícara fumegante. Henrico pousou o olhar sobre ela, curioso. E o que imaginou? Que seu mundo é feito apenas de contratos e números. Respondeu sem hesitar. Ele se aproximou, sentando-se à frente dela, os olhos mergulhando nos dela. Já pensei assim também, até perceber que nada disso preenche o que realmente importa. Laura desviou o olhar, desconfortável, com a intensidade das palavras. E o que realmente importa para você, Henrico? Ele demorou a responder. Girou o copo de vinho entre os dedos, como quem busca coragem para se expor. Honestidade. Alguém que olhe para mim e veja mais do que meu sobrenome, minha conta bancária. Deu um sorriso amargo. E isso é mais raro do que imagina. Por um instante, Laura viu algo nele que nunca esperou. Vulnerabilidade. Aquilo desmontou parte das defesas que ela erguera. Você não precisa que eu sinta pena, disse, tentando manter a firmeza. Não estou pedindo pena. Ele inclinou-se levemente para a frente. Só estou dizendo que talvez, depois de tudo, eu queira algo que não posso comprar. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um peso que nenhum dos dois ousou quebrar de imediato. A chuva batia nas janelas e a lareira projetava sombras quentes pela sala. Laura sentiu o coração disparar, mas se obrigou a ficar imóvel, como se qualquer movimento pudesse fazer tudo desmoronar. Horas se passaram sem que percebessem. Conversaram sobre coisas simples, livros, música, memórias de infância. Em algum momento, Laura contou como começou a cuidar do abrigo, e Henrico ouviu com atenção sincera, sem as interrupções arrogantes de sempre. Cada palavra dela parecia abrir uma porta trancada dentro dele.
Quando o relógio marcou quase meia-noite, ela tentou se levantar, mas ele a deteve com um gesto suave. A tempestade não passou. Fique. O quarto está pronto para você. Laura hesitou, mas a força da chuva lá fora não deixava escolha. Seguiu até o quarto de hóspedes, sentindo o peso do olhar dele, a acompanhando até o último degrau. Deitada na cama enorme, Laura encarou o teto escuro, com o coração acelerado. Não sabia se temia a tempestade ou o homem que naquela mesma casa lutava contra algo que nem ele compreendia. No andar de baixo, Henrico se serviu de outro copo de vinho e ficou diante da lareira, os olhos fixos no fogo, mas a mente presa à imagem dela subindo a escada com passos silenciosos. Sentia-se dividido entre a vontade de correr atrás e a necessidade de respeitar o espaço dela. Pela primeira vez, não queria vencer. Queria apenas ser digno de ficar. O trovão explodiu como um rugido distante, fazendo o quarto estremecer. Laura se encolheu sob a manta, os olhos fixos na porta que se abria devagar. A luz suave do corredor desenhava a silhueta de Henrico, alto, ombros largos, a camisa agora trocada por uma malha escura que realçava a força do corpo. Ele carregava uma bandeja com uma xícara fumegante e uma expressão difícil de decifrar, algo entre cuidado e algo mais perigoso. Não consegui dormir com essa tempestade. Imagine você. A voz saiu baixa, grave, quase aveludada. Ele entrou devagar, fechando a porta atrás de si. Laura se ergueu, puxando a manta até a cintura. O coração acelerou ao vê-lo aproximar-se, mas manteve a postura firme. Não precisava, começou, mas ele a interrompeu com um olhar. Precisava sim. Colocou a bandeja sobre o criado mudo. É chá, vai ajudar a relaxar. Ela pegou a xícara, sentindo o calor atravessar seus dedos frios. Não sabia se era pelo chá ou pelo olhar dele, que parecia queimar mesmo a distância. Obrigada, murmurou, evitando encarar aqueles olhos que insistiam em desarmá-la. Ele puxou a poltrona e se sentou diante da cama, cruzando as pernas com um movimento casual demais para quem carregava tanta tensão nos ombros. Ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando-a. A chuva batia contra as janelas e o vento fazia gemer as estruturas da casa. Era como se todo o mundo lá fora quisesse empurrá-los para aquele instante inevitável. Laura, disse finalmente com um tom que soava mais íntimo do que qualquer toque. Não queria que fosse assim, que você estivesse aqui por causa de uma tempestade. Mas se for o destino, não vou lutar contra isso. Ela ergueu os olhos, surpresa pela honestidade crua nas palavras dele. Não fale como se eu... Parou, porque as palavras simplesmente fugiram. Henrico inclinou-se para a frente, os antebraços apoiados nos joelhos, o olhar fixo nela como quem não tem pressa de decifrar um enigma. Como se você não sentisse também? Perguntou sem rodeios. Laura engoliu em seco, desviando o olhar. Eu não... Tentou negar, mas sua própria voz atraiu. Ele se levantou devagar, cada passo ecoando no silêncio do quarto como um tambor surdo. Quando parou diante dela, Laura sentiu o ar rarefeito, como se faltasse espaço para respirar. Me diz que não sente. A voz dele era um sussurro carregado de desafio, de súplica, de tudo ao mesmo tempo. Laura fechou os olhos, tentando reunir forças para dizer algo que quebrasse aquele feitiço. Mas quando abriu a boca, o som que saiu foi apenas um suspiro tremido. Henrico ergueu a mão devagar, como quem pede permissão sem palavras. Tocou uma mecha úmida que caía sobre o ombro dela e a prendeu atrás da orelha. O toque foi simples, mas incendiou algo tão profundo que Laura sentiu o corpo inteiro reagir. Não posso, sussurrou sem saber se falava para ele ou para si mesma. Então me peça para parar. Os olhos dele queimavam os dela. Agora. Mas ela não pediu, não conseguiu. O silêncio explodiu quando os lábios dele tocaram os dela, suaves no início, quase um teste. Laura permaneceu imóvel por um segundo, o último resquício de razão lutando para resistir. Mas então algo quebrou.
algo que ela não sabia mais segurar, e o beijo deixou de ser dúvida para se tornar necessidade. Foi um toque carregado de urgência e, ao mesmo tempo, de cuidado. Enrico a puxou contra si, sentindo a delicadeza do corpo dela se encaixar no dele, como se tivesse sido feito para isso. A manta escorregou, revelando a pele aquecida pelo banho e agora arrepiada pelo toque. Laura entreabriu os lábios e o sabor dele invadiu cada canto da sua consciência, levando embora qualquer lógica, qualquer defesa. As mãos dela, antes rígidas, subiram pelos ombros fortes, agarrando-se à camisa como quem segura um porto seguro e um perigo ao mesmo tempo. Quando o ar faltou, ele afastou os lábios, mantendo a testa colada à dela, respirando pesado. "Me diz para parar", murmurou, quase implorando, porque sabia que, se ela dissesse, ele obedeceria. Mas Laura não disse. Apenas fechou os olhos, como quem se entrega ao abismo que sempre temeu. O tempo pareceu perder a noção. Cada gesto era lento, quase reverente. Enrico a deitou com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa que já tocou. Não havia pressa, não havia brutalidade. Apenas uma intensidade contida que ameaçava transbordar a cada segundo. Ele percorreu com os dedos a linha do rosto dela, memorizando cada traço como se quisesse gravá-la na pele. E quando voltou a beijá-la, foi com uma delicadeza que dizia mais do que qualquer palavra. Não era desejo apenas. Era algo que ele não sabia nomear, mas sabia que não queria perder. Laura sentia o corpo reagir, mas mais do que isso, sentia algo que jamais imaginou: segurança. Como se por trás de toda a arrogância houvesse um homem que só precisava ser amado e que naquele momento não queria comprar nada, apenas merecer estar ali. A tempestade rugia do lado de fora, mas dentro daquele quarto tudo era silêncio e calor. A tensão que os perseguia desde o primeiro encontro explodiu em toques, beijos e suspiros contidos, até que não houvesse mais barreiras. Apenas duas almas despindo-se de tudo, do orgulho, do medo, das defesas. Quando a madrugada chegou, estavam deitados lado a lado, os corpos entrelaçados sob a manta pesada. Laura manteve os olhos fechados por um tempo, ouvindo a respiração dele, sentindo o coração tentar encontrar um ritmo estável. Sabia que aquela noite mudaria tudo, não apenas para ela, mas para ele também. Enrico passou os dedos pelos cabelos dela em silêncio, como quem teme quebrar algo sagrado. "Eu nunca..." começou, mas parou, porque não sabia como terminar a frase sem parecer frágil demais. Laura ergueu o rosto e o olhou, e naquele olhar havia mais respostas do que qualquer frase poderia conter. Mas a realidade não tardaria a bater a porta. O celular de Enrico vibrou sobre a mesa de cabeceira, e o nome que surgiu na tela fez os músculos dele se contraírem. Laura percebeu, e algo gelado atravessou sua espinha. Não perguntou nada, mas o olhar dele dizia que aquele momento perfeito estava prestes a ser invadido pelo mundo que ela sempre temeu. Ele desligou sem atender, mas sabia que não poderia fugir para sempre. E dentro dele, uma decisão começava a se formar. Uma que custaria caro, mas que ele estava disposto a pagar. O amanhecer chegou tímido, tingindo as janelas de cinza suave. A tempestade havia cessado, mas dentro daquela casa ainda pairava uma tensão espessa, carregada de algo que não se dissiparia tão fácil. Laura abriu os olhos devagar, sentindo o peso morno do braço de Enrico sobre a cintura. Por um instante, permitiu-se ficar assim, ouvindo a respiração dele, sentindo a segurança que aquele abraço transmitia. Segurança que sempre buscou, mas nunca imaginou encontrar nos braços de alguém como ele. A memória da noite anterior latejava em cada músculo, não apenas pelo toque, mas pelo que significava. Não era só desejo, era entrega, era derrubar muros que os dois levaram a vida para erguer. Mas, junto com a lembrança, veio o medo. O que viria depois? Com cuidado, deslizou para fora da cama. Vestiu a camiseta larga que usara antes e caminhou até a janela.
O jardim estava coberto por folhas molhadas, e a neblina subia da grama como um véu. Laura respirou fundo, tentando organizar pensamentos que se atropelavam. Fugindo de mim? A voz grave cortou o silêncio, fazendo-a estremecer. Virou-se devagar e encontrou Henrico recostado na cabeceira, o cabelo levemente bagunçado, o corpo coberto apenas pelo lençol branco. Havia algo desarmado nele, uma vulnerabilidade que jamais mostrara antes. Eu só precisava pensar, respondeu, apertando a barra da camiseta entre os dedos. Ele sorriu de leve, mas os olhos revelavam algo mais profundo. Se está pensando em se arrepender, vou pedir para não fazer isso. Laura desviou o olhar. Não é arrependimento, é medo. Henrico se levantou, envolvendo a cintura com o lençol. Caminhou até ela, cada passo medido, como se temesse quebrar a distância que os protegia de algo maior. Quando parou à sua frente, ergueu a mão e tocou o rosto dela com suavidade. Eu sei que parece loucura, mas nada do que vivi antes fez tanto sentido quanto essa noite. As palavras dele soaram sinceras demais para serem questionadas, mas Laura ainda sentia o peso da realidade à espreita. Antes que pudesse responder, um som cortou o ar, o celular dele vibrando sobre a mesa. Henrico olhou para a tela e a expressão fechada foi como um soco no estômago dela. Era um número que ela não conhecia, mas reconheceu algo na rigidez da postura dele. Aquilo importava demais. Ele desligou sem atender, mas o olhar sombrio que ficou dizia tudo. Quem era? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ele hesitou por um instante antes de responder. Alguém que não deveria mais ter espaço na minha vida. Mas não é tão simples assim. Laura sentiu o frio percorrer a espinha. Não era ingênua. Sabia que homens como Henrico carregavam segredos, mas algo na forma como ele desviou o olhar indicava que aquilo não era apenas passado. Era uma sombra que ainda rondava. O silêncio entre eles durou o café da manhã inteiro. Laura não conseguiu engolir mais do que alguns goles de chá, enquanto Henrico fingia interesse no jornal aberto sobre a mesa. Fingimento inútil, porque a tensão estava estampada em cada músculo dele. Quando ela decidiu que não aguentava mais, largou a xícara com um leve estalo. Vai me dizer o que está acontecendo? Ou espera que eu adivinhe? Ele ergueu os olhos devagar e o peso daquele olhar fez o ar rarear. Por um instante, pareceu lutar contra algo interno antes de soltar o fôlego e dizer: acho que chegou a hora de você saber quem eu realmente sou. Laura sentiu as mãos gelarem. Eu sei quem você é. O bilionário arrogante que acredita que tudo tem preço. Tentou soar firme, mas a voz vacilou. Henrico fechou o jornal e empurrou para longe. Levantou-se e começou a andar pelo espaço, como quem procura coragem nas paredes. Eu também acreditava nisso, até você aparecer, mas não é disso que estou falando. Parou diante dela, os olhos escuros cravados nos dela. Há coisas sobre a minha vida que não cabem em manchetes de revistas, coisas que podem te machucar. Laura cruzou os braços, sentindo o coração disparar. Então fala de uma vez. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Um gesto raro para alguém sempre no controle. Há meses, estou no meio de uma disputa que vai muito além dos negócios. Gente poderosa, gente disposta a destruir reputações. E agora, eles sabem que você existe. As palavras caíram como lâminas frias. Laura sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou no encosto da cadeira. Como assim? Sabem sobre mim? Eu não fiz nada? Exato, e é isso que os torna perigosos. Henrico se aproximou, segurando as mãos dela com força. Eles vão tentar usar você para chegar até mim, vão inventar coisas, vão te expor, porque sabem que eu não posso perder você. A última frase fez o mundo dela parar. Não pode perder, repetiu, sem conseguir esconder o tremor na voz. Ele apertou ainda mais as mãos dela como quem segura uma âncora. Eu nunca disse isso a ninguém, Laura, mas preciso que saiba. Não é só desejo, não é só um capricho. Você entrou na minha vida como uma tempestade e eu não quero que vá embora.
Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não caiu nenhuma. Lutava contra a vontade de acreditar, contra o medo de mergulhar mais fundo e não conseguir voltar. E o que eu faço com tudo isso, Henrico? Com essa guerra que não é minha? Ele ergueu as mãos e tocou o rosto dela com delicadeza, os polegares secando as lágrimas que teimavam em escapar. Faz o que já está fazendo. Confia em mim. Antes que ela pudesse responder, o celular dele vibrou novamente, desta vez com insistência. Henrico fechou os olhos por um instante, como quem implora por um minuto de paz, e atendeu com a voz carregada de impaciência. Laura ouviu apenas fragmentos. Não, ela não sabe. Mantenham a imprensa longe. Se vazar, acaba com tudo. Cada palavra era como uma punhalada invisível. Quando ele desligou, o silêncio que se instalou foi mais ensurdecedor do que a tempestade da noite anterior. É pior do que imaginei, não é? A voz dela saiu fraca, mas firme o bastante para obrigá-lo a encará-la. Henrico respirou fundo e tomou a decisão que vinha adiando desde que a conheceu. Laura, há uma coisa que preciso te confessar. O coração dela disparou, mas ela apenas acenou em silêncio. Ele caminhou até a janela, encarou a paisagem cinzenta lá fora por alguns segundos e voltou-se para ela com um olhar que misturava dor e determinação. Quando nos conhecemos, eu não estava sendo completamente honesto. Eu não estava apenas tentando te provocar. Eu precisava de algo. Fez uma pausa curta, como quem sente o peso da culpa. Eu precisava de alguém real para me lembrar porque ainda valia a pena lutar. Laura piscou, confusa. Como assim? Eu estava à beira de perder tudo. Empresas, reputação, até minha liberdade. Porque aceitei jogos sujos demais para manter um império que agora já nem sei se quero. E então você apareceu, com aquela coragem absurda, aquele olhar que me fez sentir vivo de novo. E pela primeira vez, eu quis algo que não podia comprar. As lágrimas vieram sem que ela pudesse impedir. Então, tudo isso começou como um jogo? Ele se aproximou rápido, segurando o rosto dela com as duas mãos, a voz carregada de urgência. Não, escuta, por favor. No início, talvez eu quisesse provar algo, mas isso acabou no momento em que percebi que você era tudo que eu nunca soube precisar. Se for preciso perder tudo para ficar com você, eu perco. As palavras atingiram Laura como fogo e gelo ao mesmo tempo. Queria acreditar, queria odiá-lo, queria abraçá-lo e, ao mesmo tempo, fugir para nunca mais voltar, mas não conseguiu se mover. Ficou ali, sentindo as mãos dele tremerem contra sua pele. Então, antes que pudesse tomar uma decisão, o som quebrou tudo, um clique seco vindo da porta. Ambos se viraram a tempo de ver um clarão, uma câmera, um flash. Um homem desapareceu pelo corredor antes que Henrico conseguisse reagir. Correu até a porta, mas só encontrou o eco dos passos apressados na escada. Quando voltou, a expressão dele era puro ódio. Eles já começaram. Laura levou as mãos à boca, o corpo inteiro tremendo. O que vai acontecer agora? Henrico pegou o celular, já discando para alguém, mas antes de levar o aparelho ao ouvido, olhou para ela com um misto de desespero e promessa. Agora, Laura, começa a guerra, e eu vou lutar por nós até o fim. A tarde caiu, com um céu pesado, prenúncio de outra tempestade, mas dentro de Laura, o temporal já tinha começado. Desde que aquele flash estourou diante dos olhos dela, tudo se transformara em uma espiral de medo e incerteza. As últimas horas foram um turbilhão. Homens entrando e saindo da casa, advogados falando em danos à imagem, notícias explodindo nas redes sociais. Bilionário em escândalo com garçonete. Era a manchete que girava em todos os portais. A foto tirada no quarto mostrava apenas um ângulo sugestivo. Ela, de camiseta larga, cabelo solto, e Henrico com um lençol na cintura. O suficiente para destruir reputações e vidas. Laura estava no quarto de hóspedes, sentada na beirada da cama, com o telefone vibrando sem parar. Mensagens de amigos,
perguntas carregadas de veneno e até desconhecidos invadindo sua vida com julgamentos cruéis. Sentia o peito apertar, as lágrimas queimando por trás dos olhos, mas recusava-se a chorar diante deles. Quando a porta se abriu, não precisou olhar para saber que era ele. Sentiu a presença, aquele magnetismo que sempre a desarmava. Henrico entrou devagar, trazendo no rosto a expressão mais grave que ela já vira. "Está piorando?" perguntou a voz baixa, tensa. "Não sei se existe piorando depois disso." Laura levantou os olhos, e neles havia mais dor do que raiva. "Disseram que eu destruí sua imagem, que você vai perder contratos, ações, tudo por minha causa." Ele se aproximou, ajoelhando-se diante dela, segurando suas mãos frias com uma delicadeza que contrastava com a força dos ombros. "Anne, olha para mim." A voz dele soava firme, mesmo quando o mundo desabava lá fora. "Nada disso importa." "Como não importa, Henrico?" A voz dela falhou, carregada de angústia. "Esse é o seu mundo, e eu não faço parte dele. Nunca fiz." Ele respirou fundo, lutando contra algo que parecia esmagá-lo por dentro. Então, disse as palavras que vinham queimando em sua garganta desde o início. "Eu já não quero esse mundo, não se ele me afastar de você." Laura piscou, surpresa pelo tom de confissão na voz dele. "Não fala isso como se fosse fácil largar tudo." "Não é fácil, mas pela primeira vez tenho algo que vale mais do que qualquer cifra." Ele levou a mão dela aos lábios, pressionando um beijo lento, quase um voto silencioso. "Se tiver que vender tudo, se tiver que desaparecer, eu faço. Porque só existe uma coisa que não posso perder: você." As lágrimas que ela vinha segurando desceram sem resistência. "Por que você faria isso?" Henrico sorriu, mas não havia soberba no gesto. Era um sorriso triste, humano. "Porque nunca amei ninguém até você entrar na minha vida. E porque amar você me fez descobrir quem eu realmente sou." Laura fechou os olhos, deixando o rosto se perder entre as mãos dele. Sentia cada palavra perfurar barreiras que ela mesma ergueu por medo. Mas o medo ainda estava lá, sussurrando verdades cruéis. "Eles não vão parar. Vão te destruir." "Ah, eles não vão deixar barato, Henrico," murmurou, afastando-se o bastante para olhar nos olhos dele. "Se já fizeram isso, imagina o que mais podem fazer." Ele inspirou fundo, erguendo-se com um ar resoluto. "Então, eu vou acabar com isso antes que toquem em você." A decisão dele foi instantânea. Em poucas horas, Henrico deixou de ser apenas o homem apaixonado e voltou a ser o estrategista frio que construíra um império. Ligou para sócios, convocou advogados, rasgou contratos que prendiam sua vida a gente que só conhecia lealdade enquanto lucrava. Laura assistia a tudo de longe, com o coração em conflito. Cada palavra que ele trocava ao telefone, cada ordem cortante, mostrava um homem disposto a incendiar o próprio reino por ela, e isso a assustava tanto quanto a comovia. Quando a noite chegou, a chuva voltou, grossa, impiedosa, arranhando os vidros como garras. O noticiário não dava trégua. Imagens do casal, especulações, boatos de traição e chantagem. Era como estar dentro de um furacão sem saída. Por volta das 10, Henrico subiu para vê-la. Estava exausto, as mangas da camisa arregaçadas, a gravata abandonada em algum canto. Mas, ao vê-la encolhida na poltrona com os olhos vermelhos, algo nele quebrou. "Não quero te ver assim." A voz dele soou baixa, carregada de dor. "Eu só queria minha vida de volta, Henrico." As palavras escaparam antes que ela conseguisse contê-las. Queria voltar a ser invisível, servir mesas sem que ninguém soubesse meu nome. Ele se ajoelhou outra vez, segurando o rosto dela com força, obrigando-a a encará-lo. "Não fala isso. Você nasceu para ser vista, para ser amada como eu amo você." Laura tentou responder, mas ele a calou com um beijo. Não um beijo de desejo, mas de desespero, de quem luta contra o tempo e a maré. E por um instante, ambos acreditaram que poderiam sobreviver apenas daquele toque. Mas o toque não bastava.
Na manhã seguinte, a manchete final veio como um golpe. Vasconcelos renuncia à presidência e doa fortuna para projeto social. Laura deixou o jornal escorregar das mãos, incapaz de processar a dimensão do gesto. Quando correu para encontrá-lo, Henrico estava na varanda, vestindo apenas uma camisa branca e calça escura, os cabelos molhados pelo sereno. Parecia leve, como se tivesse arrancado correntes invisíveis. Você enlouqueceu? A voz dela saiu trêmula. Tudo? Ele se virou, e o sorriso que lhe deu era um misto de paz e provocação. Não tudo, só o que me impedia de respirar. Laura sentiu as pernas fraquejarem. E agora? O que sobra para você? Ele caminhou até ela, parando tão perto que o perfume amadeirado, misturado à chuva, a envolveu. Sobra você, e isso é mais do que eu sonhei um dia. As lágrimas vieram quentes, mas desta vez não eram de medo. Eram de alívio, de um amor que finalmente podia existir sem máscaras, sem muros. Mas a história ainda guardava sua última cena, a que ficaria gravada para sempre na memória deles. 2 dias depois, quando o escândalo já começava a perder força, Henrico a levou para o lugar onde tudo começou, o jardim do abrigo. Chovia de novo, uma chuva fina que desenhava fios de prata no ar. Ele pediu que ela fechasse os olhos, e quando ela abriu, viu algo que fez o coração parar. Um vestido azul claro pendurado em um cabide improvisado sob a varanda. Não tive tempo de comprar nada chique. Ele sorriu, um sorriso tímido, raro. Mas achei que esse combinava com você. Simples. Impossível de esquecer. Laura tocou o tecido leve, sentindo as lágrimas queimarem outra vez. Porque tudo isso... Henrico deu um passo à frente, os olhos mergulhando nos dela com uma intensidade que cortava o mundo ao redor. Porque quero que essa seja a imagem que as pessoas guardem. Não a do escândalo, mas a da mulher que me ensinou a amar. Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro. Então, sem dizer nada, correu para dentro e voltou minutos depois, usando o vestido. Estava descalça, os cabelos soltos, a chuva começando a molhar a barra do tecido. E ele nunca vira nada tão bonito. Henrico caminhou até ela, ignorando a chuva que já encharcava a camisa. Quando parou a poucos centímetros, disse as palavras que ficaram gravadas no tempo. Eu não posso te prometer um conto de fadas, Laura, mas posso te prometer amor. O tipo que não se compra, não se vende, só se vive. As lágrimas dela se misturaram à chuva quando respondeu. Então, me ensina a viver isso com você. Ele a puxou para um beijo sob o céu aberto, enquanto a água lavava tudo. O medo, as dúvidas, as marcas do passado. Era um beijo longo, profundo, um pacto silencioso de que dali em diante nada mais importaria. Nem fortuna, nem escândalo, nem o mundo. Apenas eles dois. A música suave que tocava dentro do abrigo misturou-se ao som da chuva, quando as crianças começaram a aparecer nas janelas, sorrindo diante da cena. E naquele instante, Laura percebeu que talvez o amor fosse isso, dançar na tempestade, mesmo quando tudo ao redor tenta desmoronar. Henrico a ergueu nos braços, girando-a no meio do jardim encharcado, e ambos riram como quem acaba de vencer uma guerra. Porque, de certa forma, tinham vencido. Agora você sabe o que é amar, ele sussurrou contra os lábios dela. Laura sorriu, o coração explodindo em uma certeza doce. Sim, agora sabia. Meses depois, as manchetes já não falavam de escândalo, mas do homem que trocou poder por amor, e da mulher que transformou um império em esperança. O abrigo cresceu. Novas unidades foram abertas, e Henrico descobriu que podia reconstruir tudo, mas desta vez ao lado dela. Na estante da sala simples que agora dividiam, havia apenas uma foto emoldurada. Eles dois, encharcados sob a chuva, sorrindo como quem encontrou o que nem sabia buscar. Porque algumas histórias não precisam de palácios para serem grandes. Basta um coração que se recusa a ter preço. E outro que aprende a pagar o único valor que importa, o amor
verdadeiro. No fim, descobrimos que não são as riquezas que medem a grandeza de alguém, mas a capacidade de enxergar valor no que o dinheiro não pode comprar. Henrico tinha tudo o que o mundo julga importante, mas estava vazio. Bastou uma mulher simples, com coragem para dizer a verdade, para lembrá-lo de que amor, respeito e caráter são tesouros que não se negociam. Essa história nos ensina que quando alguém escolhe amar de verdade, escolhe abrir mão do orgulho e das certezas para abraçar o que realmente importa. Porque a vida pode nos dar luxo, poder e status, mas nada disso significa felicidade. Felicidade é encontrar alguém que nos faz querer ser melhores todos os dias. E talvez a pergunta seja, se hoje tudo o que você tem desaparecesse, quem ainda estaria ao seu lado? Agora me conta aqui nos comentários. Você acredita que ainda existe amor verdadeiro, aquele que dinheiro nenhum pode comprar? Quero muito saber a sua opinião. E se essa história tocou o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã tem mais uma história emocionante esperando por você.